Eu queria falar para o senhor também sobre uma coisa que é importante. O senhor tem um livro sobre isso, né? Que é esse aqui, da Trindade. Foi o primeiro? Se eu não me engano, foi o primeiro, né? Não, o Não, primeiro foi o de escatologia, foi o segundo. esse aqui é o segundo. Mas nos volumes da coleção é Ele o tá em primeiro. primeiro, isso. 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 Porque eu, Giovanni, entendo que o assunto da Trindade é um dos assuntos bem complexos da palavra, né? Eu lembro que quando eu entendi isso, hoje eu sou líder de jovens, mas eu lembro que quem me explicou a primeira vez sobre a doutrina da Trindade foi o meu líder de jovens quando eu era adolescente. E ele me disse, não, Giovanni, ó, é um Deus que subsiste em três pessoas. E aquilo bugou minha mente, né, quando a gente fala, Sim. né? Como assim? É porque a gente sempre entende como monoteístas, um Deus só. Ao Uhum. contrário dos politeístas, que são vários deuses. Agora, dentro do monoteísmo cristão, nós temos um único Deus, mas ele subsiste em três pessoas. E esse é um assunto que até hoje dá controvérsias, tanto é que tem debates sobre isso, e o Uhum. senhor tem um debate com alguns unicistas sobre isso, né? E eu queria que o senhor explicasse, assim, de forma bem introdutória, né? Como que seria mais fácil para entender essa engrenagem da Trindade? Uhum. Porque a Trindade são três pessoas diferentes, três pessoas que subsistem no único Deus. Agora, o que caracteriza uma pessoa? Né? Qual que é o conceito de uma pessoa na Bíblia? Né? Uhum. E para a gente entrar nessa questão, porque são assuntos difíceis de entender, são assuntos que requerem de fato um aprofundamento maior. Como que você explicaria isso de forma introdutória para os nossos alunos? Ok. Então, o conceito de pessoa, primeiro, né? O que é necessário ter para ser uma pessoa? Então, nós poderíamos elencar três características que definem se um ser vivo é uma pessoa ou não. A primeira delas seria inteligência, ela tem que ter intelecto, tem que ter razão, capacidade de pensar, raciocinar. Ela tem que ter sentimento ou emoções, a gente chama capacidade de sentir, ter emoções, então ficar alegre, triste, bravo, enfim, as emoções. E ela tem que ter vontade ou volição, que é a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. Então perceba que eu não falei corpo aqui, né? Então, por exemplo, por que um cachorro não é uma pessoa? Porque ele não tem essas três características que eu falei. Como animal, ele vive por instinto. O instinto dele é dar aquela noção básica. Ele tem corpo, mas não é uma pessoa. Agora, se você pega um anjo, por exemplo, os anjos, eles não têm um corpo físico, mas eles têm essas três características que eu falei. Então, a gente pode dizer que os anjos são pessoas, nesse sentido, porque Uhum. eles têm intelecto, sentimento e vontade. Lógico que não exatamente igual a um ser humano, né? Sim. Uma natureza diferente da nossa, mas a gente pode dizer que nesse conceito os anjos são pessoas, né? Eles não vivem por instinto igual animais, né? Então, quando nós aplicamos esse conceito, nós vemos assim: o pai, ele tem intelecto? Lógico, com certeza. Ele tem sentimentos? Nós vemos momentos na Bíblia que Deus fica triste, fica alegre, fica bravo. É o antropomorfismo, né? Sim, É isso, né? isso. A gente está comparando com termos humanos Isso. para Aham. facilitar, né? Mas a ideia é essa. E Deus tem vontade? Ele exerce a sua vontade livremente? Sim, com certeza. Aí depois nós vemos as mesmas coisas em Cristo. Cristo, ele tem intelecto, sentimento e vontade? Sim. Então também é uma pessoa. E o Espírito Santo, olha que interessante. O Espírito Santo não tem corpo, mas mesmo não tendo um corpo, ele pode ser uma pessoa? Pode se preencher os requisitos. E aí a gente vê na Bíblia, o Espírito Santo tem intelecto? Ele pensa, ele raciocina? Sim. O Espírito Santo tem sentimentos? A Bíblia não fala não entristeçamos o Espírito Santo? Então, tem sentimento. O Espírito Santo tem vontade? Toma decisões? Claro, não fala em Atos que ele escolheu a Paulo e Barnabé e os comissionou para a obra que tem feito? Ele ensinou Bezalel e a Oliabe a construir a arca e todo o ofício de artesão de construir as coisas do tabernáculo? Então, nós vemos a partir dos textos bíblicos que o Espírito Santo tem essas três características. Então, ele também é uma pessoa. Então, o Pai, biblicamente, é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Eles têm essa característica da personalidade. Agora, entender como que os três são um ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer Eu uma... acho que essa é a parte É mais a parte mais é a difícil. parte mais difícil, né? Porque entender que eles são diferentes
o senhor já demonstrou através de uns textos que é claro, né? Na Bíblia ela mostra isso. Mas agora, como que esses três subsistem num só, eu creio que essa é a parte que você precisa, claro, apreender por fé, mas explicar tanto é que a gente não prega sobre isso. Sim. Geralmente. Não se prega. Hoje vamos pregar. Não, a pessoa vai em outros textos. Mas a Trindade é um mistério, assim, né, pastor? Até o nome do livro, Entenda a Trindade. Né? Muita gente fala comigo assim: você não acha pretensioso o dizer entenda a Trindade? Já, porque Agostinho falou que era impossível entender a Trindade. Né? E aí eu explico, eu falo assim: é possível entender a Trindade dentro dos limites daquilo que Deus quis nos revelar em sua Escritura. Então, o que vai além da Escritura a gente não consegue entender, mas o que está revelado na Escritura, Deus revelou justamente para que a gente consiga entender. Então você pode entender a Trindade dentro dos limites do que está revelado na Escritura. O que passa disso é pela fé. Né? Então dá para entender até certo ponto. Né? E aqui, como eu gosto de trabalhar essa questão? A gente fala que Deus tem os atributos divinos. Né? Isso varia um pouco de autor para autor nas teologias, nas sistemáticas, né? Mas a gente geralmente divide em atributos naturais, que a gente chama também de atributos não comunicáveis, que são atributos que só Deus tem, e os atributos morais, também chamados de atributos comunicáveis, aqueles que Deus tem no seu nível pleno, em perfeição, e ele compartilhou isso em certa medida com o ser humano. Você pode citar alguns exemplos para nós? Sim, lógico. Então, por exemplo, nos naturais, nós temos a onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, imutabilidade. Todos esses são os atributos que só Deus tem. Né? E nos comunicáveis, sabedoria, justiça, amor, santidade, verdade, bondade. São todos atributos que Deus tem em sua perfeição, ele é a fonte disso, mas ele compartilhou uma pequena medida disso com o ser humano. Então, por que o ser humano pode amar? Porque ele foi criado por um Deus que é amor. Por que ele pode ser justo? Porque Deus tem a justiça plena. Porque ele pode ser bom, principalmente após a regeneração, ter atos de bondade. Porque Deus é a fonte de toda bondade e ele compartilhou, ele deu um pouquinho disso para o ser humano. Então esses são os atributos comunicáveis. Agora, focando mais nos incomunicáveis, os atributos naturais de Deus. São atributos que só Deus tem. E aí, quando a gente olha na Bíblia, e isso eu explico no livro Entenda a Trindade, detalhadamente cada um desses, nós encontramos, por exemplo, textos que confirmam que Deus é onipresente, que ele é onisciente, que ele é todo-poderoso, que ele é eterno, que ele é imutável, né, que ele é único. E aí, quando nós vemos textos que falam de Jesus Cristo, nós vamos encontrar textos que falam que Cristo é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável. Aí quando nós vamos para o Espírito Santo, vai ter textos bíblicos que falam que o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno. Então, aqui nós já temos uma lógica. Se só Deus tem esses atributos, e nós vemos que o Pai tem, então o Pai é Deus. O Filho tem, então o Filho é Deus. O Espírito Santo tem, então o Espírito Santo é Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Uma dúvida que eu acho que faz sentido. O senhor pode citar um texto para nós que Jesus seja onipresente? Eu entendo assim, que quando Paulo ali ele fala, né, que Cristo esteja em vós, né, ele fala assim, eu estou aí com vocês, né, em algumas cartas, eu estou em espírito com vocês. Né? Mas Jesus me lembra, e lembra os nossos alunos também, um texto que fala sobre a onipresença de Jesus. Porque tem a parte humana e a parte divina do Cristo, né? Sim. Se eu não me engano, é Hebreus 13:8. Hebreus 13. Que tem um texto bíblico que diz assim, que a respeito de Cristo, fala assim, daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Né? Eu posso até olhar rapidamente aqui. Claro. Se eu não me engano, vai estar no capítulo 9, a divindade de Cristo. E aí eu coloquei de uma forma bem organizadinha e eu coloco textos aqui que vão mostrar aqui os atributos divinos. Onisciência, onipresença,
onipresença. Olha aqui, Efésios 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo. Cristo. Então, se ele preenche tudo, todo o universo, e em todos os momentos, em toda e qualquer circunstância, significa que toda essa criação está dentro da presença dele. Isso é incrível, né? É incrível, isso é maravilhoso. Porque a gente lê textos como esse e não se dá conta, numa leitura rápida, né, de que ele está falando ali que Cristo é, de fato, tudo em todos. Né? Ele se move dessa forma, né? Mesmo sendo... E aqui nós temos que ter em mente também a ideia dos atributos divinos em Cristo é no Cristo glorificado, após a ressurreição. Porque nós temos que lembrar ali, Filipenses 2, versos 5 a 11, vai dizer: seja a atitude de vocês igual a de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então ali é um dos textos que fala de um termo que a gente chama de kenosis, o autoesvaziamento de Deus. Que Deus, quando foi se fazer homem, ele voluntariamente abriu mão do uso de seus atributos divinos para se tornar de fato um ser humano com todas as suas limitações e viver como um ser humano comum, para que ele pudesse ser um substituto e representante válido da humanidade como um sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados. E aí, após a ressurreição, o que Jesus fala? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. O que ele está querendo dizer naquele momento em termos teológicos é: agora eu já peguei os meus atributos divinos de novo para fazer uso deles, porque a minha missão vicária está concluída. Né? Na oração sacerdotal, Jesus ora assim também, né? Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso, João 17, exatamente. João 17. Então ele tinha uma glória com Deus antes da fundação do mundo. Né? E ele faz essa oração justamente para que Deus restaure essa glória que ele tinha antes. Isso, exatamente. Eu vi você falando também sobre o texto da transfiguração, que Jesus aparece ali, Moisés e Elias, alguns discípulos mais à retaguarda, e Jesus ele aparece glorificado, e o Pai, obviamente, em espírito, glorificado. Isso. E o texto que mais é claro sobre a Trindade, ao meu ponto de vista, e o senhor pode, claro, falar sobre isso, é o texto do batismo de Jesus. Sim. O Pai fala, o Espírito Santo desce e Jesus é apresentado como filho em quem o Pai tem prazer. Agora, no texto da transfiguração, Jesus está glorificado e o Pai está glorificado também. Só me permita uma correção. O termo ali é transfigurado. Transfigurado. Isso. Não é glorificado. Isso, porque teologicamente a gente entende que glorificado de verdade vai ser após a ressurreição. Entendi. Né? Transfigurado seria mais ou menos assim. Jesus mostrou sua natureza divina, que estava oculta. Né? A ideia é essa. Então a transfiguração é essa parte, né? Mas então é Jesus numa natureza espiritual, se a gente pode dizer assim, e o Pai também. Isso. Né? O Pai brada do céu, né? Inclusive depois Pedro em sua carta, ele na sua segunda carta, capítulo 1, verso 16 em diante, ele vai mencionar esse evento e ele vai dizer, olha, eu estava lá. Eu fui testemunha ocular, eu ouvi do céu a voz que bradou dizendo: este é o meu filho amado em quem me agrado. Eu vi o Cristo transfigurado em glória. E aí por isso ele vai dizer, então saiba que nós não seguimos fábulas e lendas, nós seguimos a verdade, o que realmente aconteceu, o fato. Eu fui testemunha ocular, eu estava lá, eu vi, não foi ninguém que me contou. Né? Então... E aí ele diz, por isso temos mais ainda confirmada a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela darem ouvidos, prestarem atenção. Né? O Pai fala também isso na transfiguração. A ele ouvi. A ele ouvi, exatamente. Deem atenção às palavras de Jesus. Né? E professor, assim, então como que a gente pode, né, nós cristãos monoteístas, acreditamos num Deus só, como que a gente pode não... debater ou defender, mas como que a gente pode argumentar para quem acusa, então, dizendo que os trinitarianistas, né, no caso, eles são politeístas? Bom, o começo é essa ideia. Primeiro a gente prova que Pai, Filho e Espírito Santo, os três são pessoas, para já excluir a heresia dos testemunhas de Jeová de que o Espírito Santo seria só uma energia.
né? Depois a gente tem que mostrar que Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles são igualmente Deus, eles são divinos. Jesus não é um semideus, né? O primeiro ser criado, o mais exaltado das criaturas, como os TJs ensinam. Ele é Deus, ele é tão divino quanto o Pai, porque ele tem os mesmos atributos divinos que o Pai tem. Aí você já mata duas heresias. Aí agora com relação ao unicismo, né, que seria a ideia de que são a mesma pessoa. A Bíblia, ela ressalta em muitos textos as distinções entre pai e filho, muitas vezes mostrando eles juntos, na mesma cena ao mesmo tempo, como o batismo de Jesus, a transfiguração. E olha que interessante, isso já vem do Antigo Testamento. Se você olha lá no Salmo 110, versos 1 a 4, é um texto que eu gosto muito, porque se você pegar, na maioria das Bíblias vai estar assim, começando: O Senhor disse ao meu Senhor. Aí essa primeira palavra Senhor, ela vai estar inteira em maiúscula, porque ela é tradução do tetragrama. Então, ao pé da letra em hebraico ali está escrito Yahvé, Yahweh, né? Depende de como você quer pronunciar. Yahvé disse, e aí meu Senhor é Adonai. Então lá está escrito assim: Yahvé disse para Adonai. Aí eu pergunto para você, Yahvé é um nome que só se usa para Deus. E Adonai? Só para Deus também. Então é como se o texto estivesse falando, Deus disse para Deus, né? No Antigo Testamento. Isso. E aí o que ele disse? Assenta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado sob os teus pés. Ele está falando isso para o filho. E aí depois no verso 4 ele vai dizer assim: jurei pelo meu nome e não me arrependerei de que tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então é como se ali no céu tivesse uma pessoa que é Deus falando com outra pessoa que também é Deus, e aí o Yahvé, que é o pai, ele fala para esse Adonai: eu jurei para sempre que você será para sempre o meu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, e nos versos 2 e 3 fala que ele vai reinar sobre Sião. Então, para esse Adonai com quem o pai está conversando, ele diz: você vai ser o rei de Israel e o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente vê tudo isso se cumprindo em Cristo. Então, ali é um texto claro que mostra essa distinção dessas duas pessoas. E é interessante que o próprio Senhor Jesus usa esse mesmo texto em Mateus 22, porque vem um saduceu e ele pergunta assim, Jesus pergunta para ele, segundo a escritura, de quem o Messias é filho? E aí ele fala assim, é filho de Davi. E tá certo, Deus promete ali em 2 Samuel 7, Salmo 89, que o Messias seria um descendente de Davi. Mas aí o próprio Jesus fala assim, porque quem escreveu o Salmo 110 foi Davi. Ele fala assim, então por que o próprio Davi o chama de meu Senhor? Ali no Salmo 110. E aí a pessoa ficou sem resposta ali, o judeu, querendo dizer, olha, ele não é só filho de Davi, porque ele já existia antes de Davi, por isso o próprio Davi o chama de meu Senhor. Mostrando ali que o Messias teria uma natureza humana, mas também teria uma divina, que Davi já sabia e reconhecia isso, e por isso o chamava de Senhor. Né? Então ali o próprio Jesus usa isso, mas assim, para concluir de uma forma bem simplista, vamos pensar assim, Deus é feito de alguma coisa, de alguma substância que a gente não sabe qual é, tá? Ser feito dessa substância confere a Deus os atributos divinos, que só Deus tem. E quando nós olhamos em todo o universo, apenas 3 pessoas são feitas dessa substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em personalidade, eles são 3 pessoas distintas, mas em essência, em natureza, eles são um só, porque os 3 são feitos dessa mesma substância do qual só Deus é feito. E assim a gente consegue ter uma noção melhor da Trindade. Eu costumo fazer uma aplicação, uma explicação por meio de uma metáfora, só que ela tem que ser feita da forma certa, senão acaba dando a ideia de unicismo, que é a metáfora da água, né? O unicista vai querer dizer assim, tinha o gelo que derreteu, virou água, a água evaporou, virou vapor. Aí seria a mesma matéria em formas diferentes, mas isso não representa a Trindade. Agora vamos pensar num ambiente fechado aqui. Vamos pensar aqui, imagina nessa mesa, tem um bloco de gelo, ao redor dele uma pocinha d'água,
e na atmosfera aqui ao redor vapor d'água. E vamos pensar que essa situação é estática. O gelo sempre vai ser gelo, a água em forma líquida sempre vai ser água, o vapor sempre vai ser vapor. Se eu fizer uma análise no microscópio da substância que forma o gelo, a gente vai ver lá a molécula H2O. Se eu fizer uma análise da água líquida, a substância é o quê? H2O. Só que eles são diferentes. O gelo é duro, ele tem uma forma definida, ele tem uma densidade definida, tanto que o gelo boia na água, então ele tem uma densidade menor que a da água líquida. Aí a água, ela já é líquida, então ela se espalha, ela não tem forma definida, ela fica na forma da superfície que ela está. Ela tem outras características, ela é mais transparente, mais translúcida que o gelo. E o vapor? O vapor ele é invisível, ele preenche todo o ambiente onde ele está, né? E tem características diferentes, mas quando você olha a essência, é exatamente igual dos três, do gelo, da água e do vapor. E assim é Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas diferentes, mas a essência deles é exatamente a mesma. Meu Deus, top. Então, dessa forma, a gente consegue já demonstrar, né, que eles são um só. O senhor falou da lupa, né? Se aproximar, não importa o estado dessa água, no caso, da forma que ela tem, mas se aproximar, ou seja, se conhecer de fato, né? Se ter essa proximidade, essa intimidade, a gente consegue ver, não do que Deus é feito, mas a essência do próprio Deus, né? Sim, a essência é exatamente a mesma, nas três pessoas. Que legal, que benção.